Vamos falar sobre a gastrite e o que a psicossomática tem a falar sobre isso. Como é que a gente pode entender essa doença. E sim, né, como nós gostamos de se referir sempre, a psicossomática ela estuda o que a mente faz ao corpo, né? Então a gente sempre vê, né, a causa da situação. E a gastrite, eu deixei 4 pontos onde eu anotei aqui e vou passar para vocês que são extremamente importantes de vocês perceberem eles, caso vocês tenham, né, esse sintoma, caso vocês tenham essa doença. Então, gente, o que acontece? A gastrite, ela vai falar muito do que a gente tem que engolir, né, sobre como nós engolimos essas emoções difíceis, a raiva, a frustração, o medo, a angústia, todas essas coisas que são de difícil percepção, né, a gente não consegue trabalhar elas muitas vezes, acabam sim que dando esse tom para o nosso corpo e acabamos desenvolvendo a gastrite. Os outros 3 também são muito importantes, tá? Que é o que? A raiva de conflitos não resolvidos. Então a gente tem dificuldade em resolver os conflitos, as coisas que acontecem, de falar, de expressar, de colocar para fora e acabamos queimando dentro, né? Então se a gente não coloca para fora aquilo que a gente tem, automaticamente aquilo começa a ser um veneno para nós. E assim é com a questão da gastrite. A sensação de vulnerabilidade, o estômago, a gente diz que ele é um protetor nosso. A dor no estômago, né? Então, quando a gente está com aquela dor no estômago, geralmente está ligado à nossa vulnerabilidade, ao nosso medo, né? E é importante também, né, de certa forma, perceber do que estamos temendo, por que nos sentimos vulneráveis, se não nos sentimos protegidos, o que está acontecendo, né? Outra situação que é bem importante da gente observar é a falta de aceitação, principalmente da crítica ou de alguém te falar. Quando alguém diz alguma coisa para ti, tu não aceitar essa crítica de uma forma construtiva. Claro, existem críticas que não são construtivas quando não trazem, né, um feedback, um retorno de como a gente pode proceder. Simplesmente dizer que a gente está fazendo algo errado não seria o certo. O certo é dizer como seria o correto para nós nos comportarmos ou direcionarmos a nossa energia, né, para as amizades que temos. Então, todo esse conjunto de ação, que são os 4 que eu falo, são os mais importantes da gente pontuar, principalmente com quem tem gastrite. A gente observando isso, nós conseguimos, de certa forma, minimizar, porque sim, a gente precisa expressar de uma forma inteligente nossas emoções, nós precisamos perceber o que nos leva à vulnerabilidade, são pessoas ou situações, né, e como trabalhar os nossos sentimentos principalmente, né, se a gente vai utilizar o caderno para expressar, se a gente vai fazer uma terapia, né, como a gente vai fazer isso de uma forma saudável. Então, o que eu dou para vocês é atacar a causa. E se vocês têm isso durante muito tempo, é bom perceber quais pessoas que estão na tua volta, o que está acontecendo, né? Entender todo o teu ecossistema, para vocês começarem a perceber, né, mais a vida de uma forma que sim, o meio nos transforma. E às vezes a gente pode estar carregando, né, uma doença, um problema, é derivado apenas do ambiente onde a gente vive, um ambiente tóxico. Então, pessoal, é isso que eu trago para vocês. Me sigam para mais conteúdo assim.